O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas. A Rádio Nordeste Evangélica apresenta programa Boas Novas. Ouve e a vossa alma viverá. Boa tarde, rádio ouvinte do programa Boas Novas, que a paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que no livro de Ruth é o nosso parente resgatador, seja algo duradouro e peculiar em sua vida. Sou o pastor Moisés Câmara, coordenador e apresentador do programa Boas Novas do setor 36, onde sempre aos domingos, neste mesmo horário, tenho essa dignidade de lhe servir com algo que fará bem à sua alma, a seu espírito, à sua vida. Quero agradecer a sua audiência, pois o setor 36 da IADERN, que tem como igreja Apolo a congregação de Boa Esperança, tem um influente compromisso que é trazer a você, ouvinte, uma programação de renomada qualidade, onde procuramos, em todas as ocasiões, engrandecer o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo, conforme Lucas, capítulo 1, versículo 32, em primeiro lugar. Portanto, nessa proposta, veja o que trazemos para você nesta tarde de sol, né? Aqui em Natal, Rio Grande do Norte, a capital dos potiguares, Brasil. Trazemos duas empolgantes reflexões, sendo que a primeira tem como título Sogra, em anuência ao texto de Mateus, capítulo 8, versículos 14 e 15, e a segunda reflexão traz como título Substituição, com amparo no texto de Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17. E ainda de bônus, porque você faz jus à nossa admiração, trazemos três lindas canções. A primeira delas, quem canta é Elaine de Jesus, com a canção Autoridade Divina. A segunda canção, quem canta é Nelson Ned, cantando Pão da Vida. Esta canção, inclusive, está com mais de 248 mil visualizações no YouTube. Lembramos a você que cada canção vem após a conclusão de cada reflexão. E a terceira canção, quem canta é Éder Carvalho, louvando com a canção A Canção do Semeador. Mas não para por aí, porque além dessas reflexões, trazemos mais uma ilustre história bíblica narrada em versos, onde narrarei para você a parábola do semeador, fundamentada nos textos de Mateus capítulo 13, versículos 1 a 23, Marcos capítulo 4, versículos de 1 a 20 e Lucas capítulo 6, versos 14 a 15. Olha, rádio ouvinte, todos sabem que Jesus Cristo nos ensinou mediante parábolas, isto desde o início ao fim do seu ministério. Aliás, o Salmo 78, verso 12, predisse esse tipo, de ensino por Jesus, e o Novo Testamento resiste ao cumprimento desta predição, conforme Mateus capítulo 13, versículos 35. E neste trabalho, em versos, narra a parábola do semeador, uma das mais conhecidas. Dentre muitos aspectos, claro, a parábola do semeador mostra que o semeador representa o Filho de Deus, mas por extensão é todo aquele que semeia a sua palavra. Portanto, prossiga nessa sintonia. E você, rádio ouvinte, já se inscreveu em meu canal no YouTube? Olhe, graças a Deus, mais de 1.700 pessoas já se inscreveram nesse canal. E nesse canal coloco à sua disposição videoaulas com as aulas em que ministro os assuntos da revista Adultos da Escola Bíblica Dominical. O curso bíblico Seja um Obreiro aprovado. Esta semana ministramos a 24ª lição, uma bênção, E esta semana, em nome de Jesus, vamos ministrar a 25ª lição, que tem como título A Juventude de Jesus. Vale a pena o esforço, não deixe de adquirir o livro, aliás, os livros, certo? Este curso bíblico Seja um Obreiro aprovado é uma bênção, tá certo? Visa a expansão do reino de Deus. Este curso prepara líderes e obreiros para o ministério e foi elaborado pelo Seminário de Extensão às Nações, o SEAN. A série de 6 livros abrange os Evangelhos e o livro de Atos. Então seja um obreiro realmente preparado, vocacionado e chamado para que, quando o Senhor te enviar, meu querido rádio ouvinte, você esteja preparado, aliás, preparadíssimo. Portanto, rádio ouvinte, não perca tempo, inscreva-se hoje mesmo, usando o seu smartphone, o seu tablet, o seu computador, e aproveite a oportunidade para informar que as minhas narrativas em versos, estas inclusive de hoje, estão em meu canal no YouTube. Acesse, inscreva-se, compartilhe e edifique-se. Vamos à nossa primeira reflexão.
Esta primeira reflexão está em anuência com o texto de Mateus capítulo 8, versículos 14 a 15, que tem como título sogra. Não se assuste não, é isso mesmo, sogra, tá bem? Então valorize a sogra que você tem, porque o apóstolo Pedro valorizou a sogra que ele tinha. Vamos ao texto, Mateus 8, versículos 14 a 15, ou 14 e 15. O texto diz: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. O terceiro milagre de Jesus registrado por Mateus é a cura da sogra de Pedro, que vivia em Cafarnaum, a mesma cidade onde Jesus morava. Quando curou o servo do oficial romano, Jesus usou sua autoridade para proferir, mesmo à distância, uma palavra de ordem. Dessa vez, o evangelista Mateus coloca Jesus no mesmo ambiente que aquela senhora acamada e febril. A Bíblia diz que Jesus tomou aquela mulher pelas mãos e a febre a deixou, e ela se levantou. A primeira leitura nos conduz à maravilha da diversidade da ação de Jesus. Mas se quisermos avançar um pouco na aplicação dessa história, chegaremos à profundidade e à grandeza do toque amoroso, misericordioso e compassivo de Jesus. Em uma sociedade como a nossa, em que os toques e os encontros são marcados pela violência e pelo abuso, é cada vez mais necessária a possibilidade de um toque cheio de respeito, de sacralidade, de compaixão e amor como o de Jesus. Um toque que revela o caráter delicado, elegante e cuidadoso deste Deus que, ao nos tocar, carrega consigo nossa dor, nossa febre e tudo aquilo que nos dilacera. Peça a Deus que toque na sua vida, especialmente naquelas noites em que a febre arde de forma quase insuportável. Peça também que Deus lhe dê mãos santas, que toquem para curar, aliviar a dor e transmitir amor. Ouça a canção, a Autoridade Divina canta Elaine de Jesus. Esta igreja também crê. Preciso agora da tua mão, da tua unção, do teu mover, para curar enfermidades. Senhor, derrama aqui teu poder. Eu uso a autoridade divina, decreto a bênção para todo o que crê. Eu aniquilo toda maldição, quebro o jugo e a opressão, expulso toda espécie de demônios. Em nome do Deus vivo de Abraão, eu mando embora agora todo medo. Estou debaixo de uma grande unção, faz raio-x com os teus olhos de fogo. Restaura vidas, traz libertação. Eu profetizo em nome do Deus vivo, a cura integral sem rejeição. Eu estou usando a tua palavra e ela diz que os sinais seguirão. E nós acreditamos no seu nome. Eu creio no agir de suas mãos. Eu clamo agora o seu nome, ó Cristo.
Rádio Nordeste Evangélica, levando a palavra de Deus para todo o Rio Grande do Norte. Digno de honra seja o nome do Senhor Jesus Cristo. São precisamente 13 horas e 16 minutos. Vamos, aqui na sequência, vamos à nossa segunda reflexão. Esta segunda reflexão tem amparo no texto de Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. Tem como título Substituição. O texto diz assim: ao anoitecer, foram trazidos a Jesus muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Eu digo amém. Mateus 8, versos 16 e 17. Vamos à nossa reflexão. O profeta Isaías disse a respeito de Jesus: certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, versos 4 a 5. Um dos aspectos mais extraordinários do Evangelho de Jesus é o conceito de substituição. Em alguma dimensão da existência, Jesus nos substitui, quer sofrendo os danos do mal, assumindo toda sorte de limitações infelizes e funestas da contingência da condição humana, arcando com nossos débitos diante de Deus, quer submetendo-se ao rigor do castigo da lei. De alguma maneira, em alguma dimensão, Jesus toma nosso lugar. Em seu sofrimento, em sua morte na cruz, alguma coisa que acontece com ele, na verdade, deveria ter acontecido conosco. Isaías se refere a isso quando diz que por causa das nossas transgressões ele foi traspassado. Jesus morre uma morte que era nossa, para podermos viver uma vida que sempre foi dele. Muitos séculos depois desta espantosa declaração do profeta Isaías, numa noite em Cafarnaum, Jesus expulsou os espíritos imundos que controlavam e afligiam as pessoas, e também curou os enfermos que foram trazidos à sua presença. Isso ilustra em termos concretos uma verdade do universo espiritual. Jesus tomou sobre si e em si mesmo dissolveu todas as causas e todas as forças destrutivas que causam morte ao ser humano. As forças que podem destruir qualquer ser humano são lançadas sobre Jesus. Quando chega Jesus, o poder do mal se dissolve. Jesus triunfa sobre todas e quaisquer forças destrutivas, promotoras e mantenedoras da morte. Eis o segredo do poder do Evangelho. Jesus pode fazer algo por nós, porque antes fez algo em nosso lugar. Antes de fazer algo por nós, ele nos substituiu. Aconteceu com ele uma coisa muito ruim, para que com cada um de nós pudesse acontecer uma coisa muito boa. Ouça a canção Pão da Vida, canta Nelson Ned. Cristo levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade.
Você está participando do programa Boas Novas. Ao que vive para todo sempre, honra, glória e louvor ao seu nome. São 13 horas e 29 minutos. Vamos à narrativa, conforme anunciei hoje. Irei trazer aqui para você, rádio ouvinte, a parábola do semeador. Mas antes, importante informar que eu faço aqui uma rápida, esta leitura da nossa reflexão de hoje, né? Aliás, dos nossos versos, né? A parábola do semeador, ela está um pouco curta, porque o texto é curto, não é tão longo assim, de formas que eu vou aproveitar a ocasião e também fazer aqui uma rápida abordagem teológica, incluindo também o contexto político, social e geográfico, né? E também com a contextualização e aplicação pessoal, isso que é muito fundamental. Então vamos à nossa parábola do semeador. Essa parábola, inclusive, a escrevi no dia 5 de setembro de 2010, quando já estávamos aqui em Natal, né? Em Natal.
Vamos à nossa parábola, a parábola do semeador. As parábolas são parte da linguagem figurada presente nas Escrituras, a Santa Bíblia Sagrada, a palavra do Eterno que deve ser praticada. Daí o termo parábola significa comparação, pois o Novo Testamento registra com exatidão que Jesus as proferiu com sábia apropriação. Mas falaremos aqui naquela do semeador, uma das mais importantes proferidas pelo Senhor e que foram interpretadas pelo mestre benfeitor. Jesus, saindo de casa, sentou-se à beira-mar. Então veio uma multidão para ao mestre escutar, ficando ao seu redor para o ensino assimilar. Assentada a seu redor era a imensa multidão, por isso Jesus proferiu entrar numa embarcação, onde ali se assentou para ministrar um sermão. Estando o povo reunido, proferiu bem o Senhor muitas parábolas na praia, como a do semeador, que aqui a narraremos com prazer e muito amor. Eis que o semeador saiu então a semear. Assim Jesus começa essa parábola sem par, uma das mais famosas para nossa fé só aumentar. Enquanto ele lançava de Jesus aquela gente que à beira do caminho caiu parte da semente, daí vieram as aves e as comeram de repente. Em terreno pedregoso uma parte dela caiu, e mesmo não tendo terra, brotando logo saiu. Daí Jesus continua, pois no ensino investiu. Mas quando saiu o sol, Jesus então assim diz, a plantação se queimou e secou-se sem raiz. Daí o mestre prossegue, pois ensinar sempre quis. E outra parte da semente entre os espinhos caiu, e crescendo foi sufocada a planta que ali surgiu. E assim Jesus avança na parábola que proferiu. Aqui temos os crentes, os que misturados são com a vida dividida entre Deus e o mundão, que quer agradar a ele e ao mundo na ocasião. Mas outra parte caiu numa terra abundante, dando uma boa colheita, e como prova resultante, a 160 e 30, falou Jesus nesse instante. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça então, falava Jesus na praia para aquela multidão que ali mesmo cercava para ouvir o seu sermão. Mas aqueles que ficaram juntos deles na ocasião, como também os discípulos, pediram a explicação dessa parábola contada, e nisso tinha razão. Que parábola é esta? Foi a pergunta assaz. Não percebeis a parábola como sabeis os demais? Então o mestre explica com seu jeito quanto mais. O mestre divino mostra que a eles era dado conhecer os mistérios, bem como o significado das coisas acerca do reino, mas aos outros era negado. O que semeia a palavra é mesmo o semeador, e a semente lançada é a palavra do Senhor, e assim Jesus persiste, pois é o mestre benfeitor. Ele mostra que aqueles que junto ao caminho estão, são os que ouvem a palavra, mas Satanás tira então a palavra do Senhor Deus que está no coração. Do mesmo modo, aquele que recebe a semente, semeada em pedregais e de modo bem contente, quando vem a perseguição, procede escandalosamente. Aos que foram semeadas, que entre espinhos estão, são os que ouvem a palavra, e riqueza, cobiça e sedução, sufocar essa palavra e não dão fruto com perfeição. E os que recebem a semente, que em boa terra estão, são os que ouvem a palavra, e a palavra a recebe e fruto dão. A 160 e 30 foi a conta de cada grão. Jesus, o Filho de Deus, o autor da salvação, é o grande semeador na boa evangelização, mas somos semeadores, e isso por extensão. Hoje o bom semeador não perde tempo em discussão, mas lê, estuda e conhece e semeia de montão a boa semente de Deus, sem discutir religião. Um crente semeador não acaba discutindo as suas próprias ideias, mas prega sim difundindo o Evangelho de Cristo, que almas vêm corrigindo. Porque aquele que leva a preciosa semente, mesmo andando e chorando, voltará assim e contente, trazendo os molhos consigo, para assim ser um bom crente. E de bônus aqui o Salmo 126, verso 6, que diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ouça, e como já ainda temos alguns minutinhos, ouça mais uma primorosa canção. Canta Éder Carvalho, louvando com a canção do semeador. Eu fui escolhido pra te adorar, pra estar contigo e para desfrutar o teu amor. Eu fui
escolhido para semear, pregar o teu amor, Senhor. Eu fui escolhido para proclamar a tua palavra, exalando a fragrância do Senhor. Eu fui escolhido para estender a mão, mostrar o teu amor, Senhor. Há um chamado a cumprir, há muitas almas para ganhar. Que o teu reino venha a mim, que o teu querer possa reinar na terra como nos céus, que se ouça nos céus a canção do semeador. Usa-me, eis-me aqui, que se ouça nos céus a canção do semeador. Usa-me, eis-me aqui, Senhor. Eu fui escolhido para te adorar, para estar contigo e para desfrutar o teu amor. Eu fui escolhido para semear, pregar o teu amor, Senhor. Eu fui escolhido para proclamar a tua palavra, exalando a fragrância do Senhor. Eu fui escolhido para estender a mão, mostrar o teu amor, Senhor. Há um chamado a cumprir, há muitas almas para ganhar. Que o teu reino venha a mim, que o teu querer possa reinar na terra como nos céus, que se ouça nos céus a canção do semeador. Usa-me, eis-me aqui, que se ouça nos céus a canção do semeador. Usa-me, eis-me aqui, Senhor. Um dia os céus ouviram um semeador. Em uma visão, Isaías estava diante do trono de Deus, quando ele respondeu ao chamado divino, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me. E que nesta hora, novamente, os céus possam ouvir milhares de semeadores respondendo ao chamado de Deus, dizendo: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos, usa-nos. Há um chamado a cumprir, há muitas almas para ganhar. Que o teu reino venha a mim, que o teu querer possa reinar na terra como nos céus, que se ouça nos céus a canção do semeador.
Ao glorioso Rei dos Reis, rendamos graças a seu nome. São 13 horas e 42 minutos, agora precisamente, né? Você ouviu a parábola do semeador, né? Também conhecida como a parábola dos 4 tipos de terreno. Você percebeu, né, que há 4 tipos de terreno, né? E Jesus, ele sempre usou objetos, né? Foi uma das, digamos assim, Jesus gostava muito de pregar usando parábolas, né? Jesus usou muito essa questão da parábola, ele sempre procurou coisas assim do cotidiano, né? Usada pelas pessoas, objetos, coisas do relacionamento humano, no relacionamento cotidiano. Agora, é importante que Jesus também, ele sempre procurou persuadir as pessoas, para os ouvintes, que as pessoas que estavam lhe ouvindo, descobrissem as verdades, né? Escondendo, claro, ao mesmo tempo, a verdade daqueles que eram preguiçosos, podemos assim dizer, né? Aquelas pessoas assim que não queriam de fato aprender. Agora, as pessoas que tinham interesse em saber a verdade que estava por trás, ou incluída, embutida na parábola, Jesus, claro, ele explicava ali com extrema exatidão. Aí eu pergunto, né? Nós vimos aqui, parte da semente caiu na estrada, os passarinhos vieram e comeram, nas pedras também não teve umidade, né? E secou-se, não tinha raiz. E também teve a semente que foi ali semeada entre espinhos, né? E infelizmente foi sufocada. Mas teve a boa terra também, né? A semente caiu em boa terra, vimos isso aqui, Jesus foi muito preciso aqui nesta parábola, é sempre, como sempre, preciso. Agora eu pergunto, que tipo de terreno é o seu coração? Será que você, que efeito, né, posso assim dizer, que efeito tem produzido esta semente que é a palavra de Deus no seu coração? Então isso é muito importante, né? E aproveito, quero lembrar ao rádio ouvinte que o bom semeador de nosso dia não somente lê, estuda, conhece, examina, crê, defende, discuta a palavra, mas que deve semeá-la. Assim, o semeador da palavra deve ser uma pessoa diligente, constante em seu trabalho. E nessa parábola nós observamos que, embora houvesse 4 tipos de terreno, a semente é uma só. Isso significa o quê? Que em nossa semeadura devemos nos ater única e exclusivamente à palavra de Deus, a boa semente. E por fim, essa parábola ela foi tão importante, e é importante, que está registrado, né, nos sinóticos, né? Está registrado em Mateus, registrado em Marcos e também em Lucas. E agora quero aproveitar e propor a você, rádio ouvinte, dê uma lida, né? Pois fazendo assim, praticando a palavra, é um forte sinal que a semente foi plantada numa boa terra, isto é, em seu coração. Bem, com os trabalhos do técnico de som, nosso amado irmão Ricardo Torres, de seleção musical do nosso irmão Evaristo Júnior, aqui agradeço a estima de sua audiência, ao mesmo tempo em que lhe desejo uma feliz semana, conforte-se na paz do Senhor e até o próximo programa. Obrigado.